Uma pessoa resolver esse exercício, ele fala que tem dois termômetros, um está mal construído e compara com um termômetro bem construído. Então eu vou fazer a escalazinha aqui de termômetro correto e o termômetro errado. Ele dá aqui que quando for 0 graus no termômetro correto, vai ser menos 1 grau no errado. Quando for 100 graus no correto, vai ser 97 graus no errado. E ele pede para saber a temperatura quando no errado estiver 19 graus. Então vamos fazer a nossa relaçãozinha. Termômetro correto menos 0 sobre 100 menos 0, assim como o termômetro errado menos 1 sobre 97 menos 1. Arrumando aqui a nossa comparação, a gente vai ter TC, que é termômetro correto, sobre 100, igual termômetro errado mais 1 sobre 98. Como ele pede para usar 19 graus, vamos já substituir aqui. Termômetro correto sobre 100 igual 19 mais 1 sobre 98. Então aqui nós temos que termômetro correto sobre 100 é igual a 20 sobre 98. Fazendo nossa regrinha de 3, eu vou ter que 98 vezes o termômetro correto é igual a 20 vezes 100. Daqui a gente tira aqui 20 vezes 100 é 2000, dividido por 98. Fazendo essa continha, descobrimos que a resposta vai ser 20,4 graus. Pessoal, nesse exercício ele diz que se construiu um alarme de temperatura baseado em coluna de mercúrio, com um sensor, como diz a figura. Explicando aqui, você tem o sensor que atravessa aqui o alarme e encontra o detector. Quando a coluna de mercúrio subir, interrompe o laser, consequentemente dispara o alarme. Aqui também fala o seguinte, que essa altura do sensor ela é regulável em relação ao nível H, e que também se calibrou esse equipamento com um outro termômetro auxiliar graduado na escala centígrada, de modo que, então se é centígrada, sabemos que, pelas informações do exercício, quando for 0 grau, ele diz aqui que a coluna media 8 centímetros. Quando é 100 graus, a coluna media 28 centímetros. E ele quer saber qual vai ser a altura quando tiver 60 graus. Vamos montar nossa relaçãozinha rapidinho aqui. 60 menos 0 está para 100 menos 0, assim como eu vou ter o centímetro que eu quero descobrir menos 8 para 28 menos 8. Fazendo aqui embaixo, então, eu vou ficar com 60 sobre 100, está para centímetros menos 8 sobre 20. Posso agora já simplificar aqui por 20 dos dois lados. Me sobra que eu tenho que fazer aqui embaixo. 60 sobre 5 está para centímetro menos 8. Ok? A gente podia fazer a regra de 3 também, mas aqui a gente já pode simplificar. 60 dividido por 5 vai dar 12. Então a equação fica 12 igual a centímetro menos 8. Resolvendo isso, eu vou ter que... minha altura vai ser 12 mais 8. Chegamos em altura de 20 centímetros. O enunciado do exercício fala o seguinte, que a temperatura Fahrenheit é expressa por um número que é o triplo correspondente à escala em Celsius. Então, o que a gente sabe? Né? A gente sabe que a temperatura em Celsius sobre 5 equivale à temperatura em Fahrenheit menos 32
sobre 9. Agora a gente precisa voltar e retrabalhar isso aqui. Se a resposta está pedindo a temperatura na escala Fahrenheit, o que eu vou precisar isolar aqui? Vou precisar isolar a temperatura em Celsius, porque quando eu substituir a temperatura em Celsius aqui, eu vou ter ambos os lados da equação em temperatura Fahrenheit. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse 3 que está multiplicando a temperatura em Celsius, eu vou passar dividindo. Então minha temperatura em Celsius vai passar a ser temperatura em Fahrenheit sobre 3. E eu vou usar essa informação agora aqui. Ó. No lugar da temperatura em Celsius, eu vou escrever temperatura em Fahrenheit sobre 3, mas ela ainda está sobre 5, não esqueçam disso. Assim como temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Resolvendo essa regrinha de 3, eu vou ter que 9 multiplica temperatura em Fahrenheit sobre 3 igual a 5, esse 5 ficou horroroso, 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32. Então aqui a gente sabe que o 9 dá para simplificar por 3, então sobrou 3 temperatura em Fahrenheit, TF, igual, fazendo a distributiva, 5 temperatura em Fahrenheit, passando a distributiva, 5 vezes 32. Retornando aqui, pessoal, depois de passar avião e helicóptero, voltando, 5 vezes TF é 5TF, 5 vezes 32 é 160, não esquece do negativo. Agora virou brincadeira de criança, pega esse 5 que está positivo, joga do outro lado da equação negativo pela operação inversa, 5TF, tudo isso igual a menos 160, então me sobrou menos 2TF igual a menos 160. Quando você dividir, sua temperatura em Fahrenheit será menos 160 dividido por menos 2. Eu também já poderia ter multiplicado todo mundo por menos 1. Descobrimos que a temperatura vai ser 80 graus em Fahrenheit. Nesse exercício aqui, ele fala o seguinte, que num recipiente com água, 2 termômetros determinam simultaneamente a temperatura, sendo um deles graduado em Fahrenheit e o outro em Celsius. A diferença entre as leituras é de 100 graus. Vamos sempre lembrar uma coisa, a temperatura em Celsius ela inicia em 0 para condensação e a Fahrenheit inicia em 32. Então, seja qual for a temperatura que a gente estiver falando, quando a gente comparar em escala, a temperatura Fahrenheit sempre vai estar acima. Então, nesse enunciado, o que a gente sabe? Que a temperatura em Celsius comparada com a Fahrenheit dá uma diferença de 100 graus. Agora vamos lembrar das relações que nós temos. Temperatura em Celsius sobre 5 equivale a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele está pedindo aqui a temperatura em graus Fahrenheit. Então o que eu preciso fazer? No lugar da temperatura em graus Celsius, eu vou substituir pela igualdade que a gente achou aqui, que a temperatura em graus Celsius equivale à temperatura em graus Fahrenheit menos 100. Então no lugar do TC eu coloco TF menos 100, tudo isso sobre 5, equivale a TF menos 32, tudo isso sobre 9, perdão. Então agora vamos resolver a nossa regrinha de 3. Eu vou ter que 9 multiplica TF menos 100 igual 5 que multiplica TF menos 32. Vamos fazer as distributivas. 9TF menos 900 igual a 5TF menos 160. Jogando o 5TF para o outro lado da igualdade, 9TF menos 5TF equivale a menos 160
mais 900. Então temos 9TF menos 5TF, 4TF. 900 menos 160 equivale a 740. Então, o que é a TF? É 740 dividido por 4. E isso, fazendo a continha, nós chegamos no valor exato de 185 graus. Resposta B. Nesse exercício, ele fala que o pesquisador, ao revezar a leitura de um determinado sistema, obteve o valor 250 negativo, considerando as escalas atuais Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos afirmar que o termômetro certamente não poderia estar graduado em. Então vamos lembrar o seguinte: graduações. Vou fazer uma escala Celsius aqui. A escala Fahrenheit. Nossa, tá tortinho. Misericórdia. Meu Deus. Difícil fazer na mesa digitalizadora. Fahrenheit. E a escala Kelvin. Vamos só lembrar o seguinte. Referência. Ponto de fusão da água. 0 graus em Celsius, 32 em Fahrenheit. Como funciona a escala Kelvin? Nos estudos dos gases, tentando se descobrir qual é o menor nível de agitação das moléculas, o Kelvin utilizou a escala mais usual, que era Celsius. Na escala Celsius, ele descobriu que o menor nível possível estava em menos 273 graus Celsius. E ele começou então a sua escala por aí. 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. Se eu fizer a conversão de Kelvin para Fahrenheit, 0 Kelvin em Fahrenheit vai equivaler a 459 Fahrenheit negativo. Então vamos lá, a medida encontrada foi menos 450. O que a gente sabe sobre isso? Nunca vai poder ser Kelvin, porque o Kelvin começa no zero e nunca vai ser negativo. Então olha aqui. Na escala Celsius, vamos olhar as alternativas. Apenas na escala Celsius. A escala Celsius tem 273 negativo? Não tem. Apenas na escala Fahrenheit. Fahrenheit tem 450 negativo? Tem. Na escala Fahrenheit tem. Então a nossa pergunta aqui, ó, certamente não poderia estar graduado em Fahrenheit. Está graduado. Aqui serve. Na escala Fahrenheit serve. Mas não serve na Celsius, porque não consegue chegar a menos 450, e não serve na escala Kelvin, porque não tem negativo. Então vamos para as alternativas. Na escala Celsius e Kelvin, nunca poderia ser feito esse tipo de leitura. Letra D. Pessoal, peço desculpa, fiz esse vídeo rapidinho, gravando rápido. Fazia muito tempo que eu não usava a mesa digitalizadora. Preciso voltar a treinar para a letra ficar um pouquinho mais bonita e mais organizada. Mas o que vale é a intenção, tentar fazer essa correção rapidinho aí, tá bom? Abraço.